Mas uma coisa que você vai notar é que o Argo é um carro muito macio, tá? A maciez de rodagem desse carro é impressionante. A gente tá falando de um conjunto muito gostoso, muito macio, bem equilibrado, tá? Ele consegue ter uma resposta para cair em buracos em rodovia muito boa, ao mesmo tempo que ele não é aquele carro que fica chacoalhando, sabe? Parece que ele tá sempre balançando. Então ele consegue ter a dureza necessária para não ser um carro que fica flutuando em velocidades comuns, tá? Em velocidade alta ele flutua sim, mas em velocidade comum ele tem um ajuste ali certinho. Então ele tá equilibrado nesse ponto de não ser um carro que fique chacoalhando à toa, ao mesmo tempo que ele é um carro que entrega essa maciez de rodagem. Então não é um carro que te cobra, né, na suspensão ali mais rígida. Ainda que na rodovia a gente não se incomode tanto, né, com uma suspensão mais durinha, mas ainda assim é bom deixar ressaltado que esse carro aqui, mesmo na rodovia, ele entrega uma maciez legal. A questão da direção desse carro é super leve, né? Na rodovia, obviamente, ele fica um pouquinho mais duro, mas ainda assim você sente que é um peso mais tranquilo do que a gente está acostumado, né? Então não é um carro que te entrega uma questão de dirigibilidade para um carro de corrida, né? Nossa, vamos correr em altas velocidades. Não, aqui ele aposta numa coisa um pouquinho mais equilibrada, é um carro um pouquinho mais... Quase tudo é pensado para o conforto, tá? O câmbio, o jeito que o câmbio opera, o jeito que o motor, você vê, tudo opera para te entregar conforto. Não é um carro pensado aí em esportividade em nenhum sentido, tá? Tirando o visual vermelhinho aqui, né? A gente tá numa versão vermelha que é muito bonito, por sinal. Mas fora isso, é um carro que realmente pensa aí no conforto acima de tudo. O que a gente sente falta, né? Ou que não sente falta? Vamos lá. Parte de iluminação, aqui a gente tá de dia ainda, mas a parte de iluminação desse carro é boa. É um farol simples, né? A gente não tá falando de tecnologia em LED ainda. Se você pular, por exemplo, pro Pulse, você já vai entregar um farolzão de LED bacana. Então aqui a gente ainda não tem, porém é parábola dupla, né? Então se você precisar de farol alto, você não vai perder a visibilidade do farol baixo. Eles trabalham ali juntos, né? Isso daí é muito bem-vindo para esse tipo de situação. Então não só disso, mas como para dar sinal para os outros, é muito mais fácil a pessoa entender um farol baixo, né, desculpa, um farol alto de fato separado, dando luz, do que aquele farol que parece que tá só pulando, né? Que você dá farol alto, ele acende no mesmo lugar, só que acende de forma diferente. Então esse carro não tem esse risco de ter essa confusão. Se você tá dando farol alto, você só tá passando por irregularidades. A central multimídia para viajar eu acho tranquila. Ela não tem uma tela tão grande quanto a gente já vê em modelos mais novos, mas é um tamanho mais do que ok. Eu só sinto falta de funcionar sem cabo. Infelizmente com o meu celular aqui só com cabo mesmo que ela opera. O carro tem um ar-condicionado que gela bem, tá? É um ar-condicionado aí que vai atender muito bem para viajar, não vai sentir calor em nenhum momento. É um carro que tem um ar potente, né? Principalmente quando a carroceria é muito grande, então não vai demorar para gelar aí a amplitude que tem. Em questão de barulho, ele não é um carro muito silencioso, tá? Não que seja extremamente barulhento, mas dá para perceber que ele não tem um trabalho de isolamento acústico aí interessante. Ele realmente tem um barulho ali de turbulência, né? Você vê um vento passando pela carroceria, você vê a rodagem dos pneus no asfalto. Não é um carro pensado em ter um trabalho ali de isolamento. E outra coisa que ele não isola tão bem é a questão do motor, né? A vantagem do CVT é isso, ó. Tá vendo? Ele tá se recuperando sozinho, então ele tá na mesma velocidade, ele não troca a marcha, mas ele sobe o giro para fazer essa compensação. Mas a vantagem do CVT que eu tava falando em questão do barulho é que, por ele trabalhar um giro baixo, ele acaba não incomodando tanto de ruído do motor. Mas quando o motor vai para um RPM alto, é nítido que não tem um trabalho de isolamento também muito bom entre o motor e a carroceria aqui. Então é outra coisa também que incomoda um pouquinho mais. Mas, né, infelizmente a maioria dos compactos tem esse isolamento acústico bem limitado também. Então aqui tá meio que na média da categoria, talvez um pouquinho pior que alguns modelos já que a gente testou, mas pensando aqui que tudo bem que essa é a versão praticamente quase topo de linha, né, do carro, que o Argo agora não tem versões 1.8, né, não tem turbo, não tem nada. Então essa 1.3 Drive é quase uma das topo de linha, né? Acho que acima dela só vai ter esse Drive mesmo, que é um pacote. Então é um carro que realmente entrega aí uma experiência bem na média da categoria, mas que a gente gostaria que fosse um pouquinho melhor.